Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para seguirmos falando da manutenção, mas da manutenção condicionada à inspeção. E o tema de hoje, planos de manutenção. Como que os planos podem ser muito bem estruturados de forma sistêmica, mas acima de tudo, que seja execuível, é o mais importante. Na aula passada, vimos sobre o planejamento da manutenção como um todo, né? Então, conforme o slide que está aqui, nós estudamos cada ponto disso, ativo funcional, como cadastrar e os ativos físicos de uma forma integrada, inteligente. E ficou a lição para trás do plano mestre de manutenção, que é onde nós pegamos hoje. O que é o plano mestre de manutenção? O plano mestre de manutenção é tudo que você vai estruturar antes de subir para o RP, para não levar lixo para lá, para depois começar a ativar, desativar aquela confusão toda. Você não precisa mexer no seu sistema de manutenção por enquanto. Você deve fazer isso tudo do lado de fora, para ter uma visão total. E um grande ponto nisso. Você já teve aquela impressão que os planos são assim, plano da elétrica, plano da mecânica, plano da instrumentação, plano da civil, plano da preditiva, plano da NR3, plano de tudo enquanto é jeito, né? E o plano do ativo funcional, da função, do britador, do laminador, do digestor, aonde é que ele está? Isso aí é a soma de tudo, vai dar o plano. Não dá, não, esse trem não fecha, essa conta nunca fecha, desculpa, nunca fecha. Por quê? Porque não tem uma estrutura mestre por trás disso aqui. Nós vamos fazendo isolado. E o ótimo isolado nós já vimos que não serve de nada, não agrega nada. Então, quais são as regras básicas para esse tal plano mestre de manutenção? Duas, muito simples. Primeira regra é: estruture o plano sobre o ativo funcional, ou seja, sobre o local de instalação, sobre onde acontece a entrega, a função. Gerencie esse. É esse que dá a DF, é esse que dá a disponibilidade, é esse que nos tira do jogo. Mas a execução propriamente dita da manutenção vai acontecer aonde? O ativo físico. E hoje está nesse local de instalação, amanhã saiu, foi para a reforma, entrou no outro. O ativo fixo viaja, ele roda. Então não monte o plano em cima dele. Senão você vai ter um trabalho desgramado para acompanhar esse negócio. É inoperante, é inexequível. Então, estrutura o plano sobre o ativo funcional, o local de instalação, a posição. E operacionalize o plano sobre o ativo físico. Isso é a regra de ouro. É o simplesinho, tá? Mas é o funcional. E como estruturar esse plano? Vamos ver? Primeira coisa, gente. Inspeção de equipamento operando. A inspeção preditiva não. Preditiva nós já vimos que não é técnica. Preditiva é método. Então tudo que é inspecionável com o equipamento operando. Ou seja, aquela circunstância, aquela condição, aquele momento que você tem a maioria dos modos de falha latente, eles estão ali vivos, são orgânicos, eles estão prontos para serem detectados qualquer desvio. Essa é a inspeção mais importante. Instrumentada, semi-instrumentada, sensitiva, ponto de medição, teste detectivo, todas essas modalidades, elas estão vivas. Então você precisa levantar em campo quais são essas modalidades que se aplicam. Esgotou, todas estão aqui. Aí entramos nas inspeções PA, inspeções com equipamento parado. São aquelas inspeções que muitos de nós temos o equívoco de chamar ela de preventiva. Quando parar, nós vamos lá fazer uma preventiva. Na verdade, você está indo lá fazer a inspeção. Aí você descobre, por exemplo, que tem uma trinca na chapa de revestimento, uma trinca de desgaste. Aí não dá tempo mais de trocar, não dá tempo de improvisar, porque não teve tempo de planejar. Porque você tratou lá no planejamento do plano de manutenção como preventivo, aí você fez no dia da parada. No dia da parada você já deveria ter o quê? Detectado, planejado, aprovisionado material, preparado tudo. Seria mamão com açúcar, seria fácil. Mas não tem jeito. Então, o segundo tipo de inspeção é inspeção de equipamento parado. Pega o seu plano de manutenção. Pega o plano de manutenção de uma ponte rolante sua.
Veja aqueles itens, aquelas operações, aquelas atividades que estão classificadas como preventivo. Quantas delas deveriam ser inspeção? Como é que você sabe disso? Toda aquela operação ou atividade que diz inspecione, verifique, qualquer coisa, um sinônimo de inspeção, de monitorar, isso é inspeção. Se tiver ruim, troca. Mas não tem jeito. Então você vai ter que trazer isso para o ambiente da inspeção e não para o ambiente da preventiva. Viu só? Então os dois pontos chaves de um plano mestre, um plano de manutenção, um plano consistente, um plano de verdade: inspeção operando, inspeção parada. E o terceiro, não menos importante que ele, mas anda em paralelo: lubrificação. Daquilo que está girando hoje na planta de vocês aí, grande parte dos problemas que vocês vão descobrir, vão ver, e vai tirar vocês do jogo, é lubrificação. Então precisa de ter um plano robusto. Não é um planozinho que sobrou um tempo e vai lá e faz. Nós já falamos bastante disso, Antônio Miguel falou muito com nós aqui já sobre lubrificação, e é muito importante. É muito importante que o plano seja consistente. Você tem que saber quantos buraquinhos tem na sua planta que entra lubrificante. Se você não souber isso aí, esquece, o resto vai embora. Você vai usar inspeções analíticas, análise de vibração, para descobrir lubrificação deficiente. Olha que chato, hein? Que bobeirinha, hein? Não precisa disso. Então aqui você começou a encorpar o plano. Então eu peguei um local de instalação, né, e fiz isso: inspeções operando, inspeções paradas, lubrificação, onde se aplica. Aí a preventiva. A preventiva é a cereja em cima do bolo. A manutenção preventiva cronológica é uma atividade complementar, onde os modos e mecanismos de falha, algum modo ou mecanismo de falha não foi contemplado, pela inspeção operando ou parado, ou mesmo pela lubrificação, vai ser feito por uma preventiva cronológica. Lembrando de novo, o que é preventiva cronológica? Troca do óleo do motor do seu carro. Deu 10 mil quilômetros, você tem que trocar aquele troço, senão você perde a garantia. Isso é preventivo. O resto é inspeção de equipamento parado. Não quer dizer que você foi com o carro não autorizado, que tudo lá é preventiva. Não. A maioria das coisas é sob condição. Ou você ou o consultor fez os testes e viu o desgaste daquilo ali. Cronológica, troca do óleo. O que você achou? Funciona? É mais execuível, gente. O recurso é escasso e o recurso tem que ser respeitado no sentido do que nós estamos pedindo para fazer. Quando nós fazemos isso no plano mestre, que é a primeira etapa, a gente consegue ter uma visão mais clara de que, voltando ao nosso slide das últimas aulas, será que estratégia de manutenção é isso? Agora nós já sabemos que não é. Ou seja, tudo que é A, classe A, é preditiva, tudo que é B é preventiva e tudo que é C é corretiva. Já vimos que não é mais isso, né? Então essa é a última vez que nós apresentamos esse slide. E eu pediria que vocês rasgassem esse trem também que vocês têm aí. Se tem isso aí fazendo desse jeito, joga isso fora, muda o caminho. E como é que nós vamos fazer isso? Na próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver o quê? 3 formas de operar, os 3 primeiros passos críticos para nós criarmos essa etapa do plano mestre. Primeiro, estruturação básica do plano. Como é que se faz isso? Segundo, a definição do conteúdo, o conteúdo das tarefas, das atividades. E aí vocês vão ver a importância do FTA, que nós vimos em aulas passadas, a árvore de falha do ativo físico. E terceiro, a definição das estratégias. Nesta sequência. E aí você vai ver que não vai ter mais aquele negócio de planozinho da elétrica, plano da mecânica, isso vai acabar, gente. Esses são os protagonistas que operacionalizam. Nós não vamos estar vendo eles agora, tá bom? Nós vamos ver em outro momento, mais um pouquinho para frente. Então não perca a próxima aula. Vocês vão gostar que nós vamos começar a tratar sobre estrutura básica. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Desculpe ter delongado um pouco mais, mas o tema é muito importante e merece a atenção de vocês que operam, que planejam e que gerenciam as nossas manutenções. Então é isso e até a próxima.